Concedo então a palavra à acusação, que poderá falar por até 1h30. Doutora Daiane, obrigado. Doutora Daiane, hoje eu vou, dado o adiantar da hora, me permitir ser mais breve, até nos cumprimentos, já expressei por diversas vezes a admiração que eu tenho por Vossa Excelência, doutor Igor, doutor Renan também, já fizeram plenários comigo, já expressei também a admiração que eu tenho pelos advogados, pelas defesas do doutor, desculpe o nome do Daniel, também aqui meus cumprimentos à polícia, serventuários aqui, na pessoa da Gisele, meus cumprimentos à plateia aqui presente. E quando eu falo plateia, eu estendo meus cumprimentos principalmente aos familiares e amigos hoje aqui presentes. Hoje, quando o senhor Lair, quando a senhora Vera depuseram, foi muito doloroso. Quando foram os amigos também, mas quando são os pais... Nossa, senhor Lair, eu sou pai de menina também. E o senhor pode ter certeza que tudo que o senhor falou ressoou comigo de uma forma muito pessoal. Eu não consigo imaginar a dor de vocês. E eu vejo a força que essa família tem. E que é uma força que eu tenho certeza que vai ser usada para criar essa menina com todo carinho, todo amor. Vai ser uma grande mulher, como a mãe dela foi. Então, a minha mensagem aqui para os senhores é sempre ter força pela Camila e pela Paloma, porque é a forma como eu vou ter... Eu hoje vou dar o meu sangue aqui hoje para fazer justiça pela filha de vocês, isso vocês podem ter certeza. Então, hoje todos nós temos um dever que é de honrar essa mulher que morreu de uma forma absurda. Os senhores podem ter certeza que hoje vai ser honrado aqui nesse tribunal, a memória dela. Senhor jurado, o senhor Lair falou algo que eu... Além das diversas questões que ele falou, tinha um inconformismo dele, que é meu também, que é quando ele falou que não aguenta mais ver isso aqui. Eu também não aguento mais ver essa história se repetindo aqui. Eu estou toda semana tratando de casos como esse. De mulheres sendo mortas por homens que se acham no direito de oprimir, se acham no direito de controlar e, no final das contas, até de matar. Gente, eu tentei ver se eu ficava com a beca, mas está difícil, está muito calor. Se você acompanha julgamentos reais, considere se inscrever no canal. E uma coisa que a gente tem que saber desses casos é que acontece o seguinte: você tem uma pessoa que é morta e, geralmente, quem mata se certifica de ser num lugar onde só esteja ele e a vítima. Essa vítima não tem voz, não pode se defender, nem na hora do crime, nem aqui, porque ela é morta. A pessoa que estava lá e que comete aquela covardia se aproveita dessa situação para vir aqui e trazer um relato que, de alguma forma, livre a sua cara. E quando eles trazem esse relato, é impressionante como sempre acaba incidindo na responsabilização da vítima. Porque o Regican, hoje, o relato dele é que foi ela que deu a ideia de que ela quis brincar de tiro de verdade. Ou seja, ele não tem nem a dignidade, a hombridade de assumir a responsabilidade do que ele fez, e ele imputa a responsabilidade à própria vítima, que sequer pode se defender. E aqui me chama a atenção o absurdo da narrativa dele, porque ele fala que ela quis brincar de tiro de verdade. E aí ele entregou uma arma desmuniciada para ela, e ia sair de casa e deixar ela com uma arma desmuniciada. Para quê? Que sentido é deixar uma mulher com uma arma? A narrativa não tem nem nexo. Ela queria dar tiro de verdade. Ué, então tu vai para um lugar onde pode dar tiro e leva a mulher, se a ideia é essa. Não, eu resolvi desmuniciar. E aí o cara de pau é tão sem vergonha que ele, quando faz o gestual, peguei em cima do armário, aí fiz assim, esvaziei o tambor, ele bota aqui, que ele esvaziou aqui. Aí eu pergunto, como é que era quando você limpava? Não, limpava, abria o tambor, olha aqui. Ué, por que ele bota aqui? Por que ele tira e faz assim? Faz sentido o cara esvaziar o revólver e ficar aqui, longe da cara dele? Considere se inscrever no canal. Porque se ele bota aqui, vocês vão dizer, porra, meu amigo, você tá de sacanagem? Você puxou o tambor, tava aqui e você não viu? Tá de brincadeira, tá achando que eu sou palhaço, que eu sou idiota? Tá entendendo? Então, isso é desrespeitoso. O camarada senta aqui, tem a disfarçatez de falar que daria a vida para ela, mas está tentando se livrar de ter matado ela.
sair daqui livre de ter matado uma mulher, mas diz que daria a vida para ela. E fala com a família. Não tem vergonha de se dirigir a essa família. Vamos lá, vamos falar desse caso. Quando eu peguei esse caso para estudar em casa, antes de sustentar aqui, primeira coisa que me chamou a atenção, vamos lá, vocês estão com um documento aí chamado Recognição Visuográfica de Local de Crime. Adriano, coloca, por favor, para mim, esse laudo de recognição visuográfica no PDF que eu dei, folha 15... Bota folha 1531 do PDF, por favor. Isso, digita ali no canto. Não é essa a folha de vocês, tá? A folha que eu quero que vocês vejam de vocês é 1514, tá? Vamos descendo, desce um pouquinho, desce para a próxima. Aqui, e aqui tá ali com vocês. Então, a gente tem esse relato do Regican. Eu fui sem querer, eu atirei, não sabia, enfim, achava que estava desmuniciado. E aí a gente vê qual é a arma. Porque eu vou dizer para os senhores, esse relato pode fazer algum sentido no caso de pistola. Aí eu olho e é um revólver. Considere se inscrever no canal. Tem coisa errada aí. Aí a gente desce um pouquinho, desce um pouco, por favor. E desce mais um pouco. E aí você vê que é apreendido na casa dele 8 facas, sei lá, de assassino. Só pode ser, porque isso aqui não é normal. Mas, doutor, isso não tem nada a ver com crime. Tem, porque eu vou te dizer, o que para mim ficou bem claro. Isso aqui, para mim, quando eu vi, cara, isso aqui é um psicopata investido, porque isso aqui não tá batendo. Aí você vai ver a dinâmica. Mas eu não sabia que tinha munição no tambor. Vamos lá. Senhores, você tem 4 mecanismos para checar. Assim, primeiro, quando você ejeta as munições de um revólver, você aperta a vareta ejetora, cai todas as munições, tá? Não tem aquele negócio da pistola que é ficar uma na câmara. Não. Ejeta tudo. Além disso, o tambor fica evidente. Eu vou mostrar fotos de vocês. Fica evidente, com um buraco ali. Você vê. Além disso, você tem as munições que caíram. 5 munições. Como é que esse cara vai me dizer que ficou uma ali sem querer? Não ficou. E aqui, eu estava na minha casa e falei, cara, isso aqui é uma roleta russa. Será que sou eu que estou achando isso? E ainda bem que hoje os policiais também falaram que a impressão deles foi a mesma que a minha. Que é uma roleta russa. Vocês sabem que é uma roleta russa, né? Você bota uma munição, gira e atira. Tem uma chance em 6, porque é a única explicação plausível disso aqui. E aqui é interessante que a defesa trouxe um perito aqui que parece querer sustentar que, na verdade, a posição dela, da vítima, era sentada, enquanto que ele estava em pé. Bom, primeira coisa, se ela estava sentada, se ela estava em pé, não muda o fato de que ele atirou nela, que é o que é relevante aqui pra gente, tá? E segundo, e eu acho que isso talvez a defesa não tenha se atentado. Se ela estava sentada e ele em pé, como a defesa quer fazer aqui, dá a entender que foi o que aconteceu, então, senhores, ele está numa posição de dominação e ela está numa posição de dominada, de oprimida, ou seja, é um cara por cima, com uma arma, numa mulher acuada sentada. Então, eu até estranhei essa linha da defesa, porque para mim fica parecendo até pior para ele a situação. Senhores, o que aconteceu aqui, e o que nos mostra os depoimentos das amigas, que nos mostra a forma como o crime se deu, era um relacionamento abusivo. E a abusividade desse tipo de relacionamento, ela não é sempre evidente, ela vai ocorrendo na intimidade, sem que os outros vejam. E aí, pequenos sinais sutis vão sendo dados aos poucos e as pessoas às vezes não notam. E muitas vezes a mulher não relata para os demais, porque ela tem um envolvimento com aquele cara. E esses relatos só saem depois que a mulher termina, que ela se livra daquela relação abusiva. A gente sabe que isso acontece. No dia, ela estava preocupada para ir para casa, ela estava preocupada porque ia ter briga, porque ela relatou isso para Silvana, a ponto dela não ter buscado a própria filha na casa dos avós da menina. Ela vai para casa. Quando ela vai para casa, a briga que ela tinha medo que acontecesse ocorre, ele perde a cabeça e resolve intimidar ela. Ele bota uma bala, gira o tambor e atira uma vez na direção dela. Não sai. Ele atira de novo. Sai. Nessa hora ele está apontando para ela. O tiro pega no lado esquerdo, 3 passa pulmão, coração. Segundo a perícia do Ministério Público, ela demora cerca de 3 a 5 minutos para morrer. Quando ele vê, e é aqui a merda do que ele fez, ele se arrepende e resolve levá-la para o hospital. E aqui o Ministério Público não contesta que ele levou ela para o hospital. Ele se arrepende da merda que ele fez e resolve levá-la para o hospital. Ele leva ela para o hospital, mas ela morre. Bom, esse caso foi interessante, que me lembrou um caso recente, acho que é de Goiânia, em que também foi parecido, foi justamente isso. O rapaz, ele é pego pela polícia na rua, ele está levando a garota para o hospital para ser socorrida. Ele, quando a polícia para, ele inventa uma história de que tinham sido os motoqueiros que atiraram nela, ela estava baleada, ele estava levando realmente ela para o hospital. Quando a menina veio a morrer, quando os policiais acessam o celular dela, eles filmam, eles mostram que ela tinha filmado ele na hora do tiro. E é justamente ele mirando nela e apertando o gatilho. Vou pegar aqui a página. Ô, Adriano, bota, por favor, na página 1735 do PDF. Esse daí não chega no... Esse daí é um PDF anterior à juntada que eu fiz. Ô, Gisele, eu fiz uma juntada, a folha do processo, não do PDF, é a folha 1722. Eu precisava acessar depois aquilo.
que eu vou mostrar os vídeos para os jurados. Mas, enfim, nesse caso de Goiânia, por pior que o caso seja, e para mim ele matou, teve intenção de matar, tem que ser condenado, mas a situação do cara ainda é menos pior que a do Regicano, porque lá foi pistola. Então ele alega que estava com uma munição ali no canhão da arma e que ele não sabia, teria descarregado e não sabia. Mas no caso do Regicano isso não cabe, porque é um revólver. Ele conseguiu lá? Tá, isso é um calor danado. Bom, quando ele chegar lá, você me avisa, por favor, tá? Vamos lá. É do processo, folha 1723. Tá? Não, é porque eu não baixei. Esse é uma cópia antiga. Minha juntada foi depois dessa cópia aí. Então é melhor a gente baixar uma cópia melhor. Se ele ficar procurando aí nesse PDF, ele não vai achar, não, Gisele. É porque esse PDF está desatualizado, tem que entrar no de vocês mesmo, do DCP. É a única coisa que vai precisar fazer isso. O resto está nesse PDF aí. Você baixou hoje? O sistema caiu. Tá. Tem como pausar? Tá. Mas vocês têm a última manifestação minha na cópia de vocês? Não, então, vamos pegar a cópia deles. Essa que foi semana passada, eu acho, né? Então, ele tem ali, ó. Tem como trazer um pendrive? Já achou aí? Seguiu aí. Aí mandou para Adriano? Aí, Adriano, acho que é então essa peças MP, né? Essa aí, a peças MP? Pode descer um pouquinho, Adriano, nessa mesma página. Vamos descendo um pouquinho. Pode descer. Página seguinte, desce aí. Isso. Aí, primeiro link aí, clica nele, por favor. Esse caso é o caso de Goiânia. Esse é o que eu falei, que tem características bem parecidas com o nosso. Tá bom, vamos lá, vamos fazer sem. Pelo menos o vídeo seguinte, depois eu quero ver se eu consigo abrir. Vamos lá. Senhores jurados, olha só, nesse caso de Goiânia é o seguinte, o tribunal deve bloquear sites externos, mas YouTube consegue acessar? Bruno, baixa um pouquinho, nessa mesma página aí. Bruno, não, desculpa, Adriano. Desce um pouquinho. Aí, sobe um pouquinho. Tem um link aí, acho que é do YouTube. Clica nesse aí. Aí, pronto, esse aí mostra. Compreendo e quero continuar. Bota som, por favor. Pode dar play. Bota som, pode reproduzir. Pode parar, por favor. E o que eu estou querendo dizer? O modus operandi é o mesmo. Ele chega, inventa uma história, só que no caso dela, por acaso, ela ainda tinha filmado a morte. Então, o agressor, ele sempre tenta inventar uma história. E cabe os jurados, cabe ao Ministério Público aqui se defender desse ataque à memória da vítima, desse ataque à verdade, através da investigação e através das provas. Quando você teve esse caso aqui, o rapaz alegou que estava com a arma na pistola. Agora, vamos entender como é que funciona o carregamento de um revólver. Fecha, por favor, Adriano, e volta para aquela manifestação do MP. Pode fechar o YouTube. Isso, desce mais um pouco. Esse próximo link azul que tem ali embaixo, pode clicar nele. Esse vídeo demonstra como é que você municia e desmunicia um revólver. Aquela varetinha ali é a vareta ejetora. Caiu tudo. Bem simples. Não tem mistério. Deixa eu passar mais uma vez. E olhem como dá para ver muito bem se tem ou não munição. Pronto. Pode fechar, Adriano. Agora a gente vai ver como é que é de uma pistola. Desce um pouco. Próximo link. Não, esse acho que foi o que você acabou de colocar, Adriano. Pode fechar isso aí. Não. Fecha aí. Eita. Fecha aí. Daqui a pouco tá aparecendo o Big Brother aí. Fecha a janela aí, Adriano. Esse aí já foi. Volta, desce. Não clica aí. Desce. Isso. Esse agora. Para que os jurados possam entender a diferença do desmuniciamento de uma pistola para um revólver. Pronto. Pode fechar, Adriano. Então, senhores, por que eu estou querendo mostrar isso? Porque no caso da pistola, realmente, às vezes, pode acontecer da pessoa esquecer uma munição na câmera, porque você coloca o carregador, você puxa ali, eu esqueci a parte da arma ali de cima, mas assim, você engatilha a arma, que é quando você puxa aquela parte de cima, entra uma munição na câmara, e aí, às vezes, você pode tirar realmente o cartucho, o carregador, na verdade, e ficar com a munição ali dentro. E aí, mesmo sem o carregador, a pessoa pode pegar pensando que está sem o carregador e por isso está desmuniciado e acabar produzindo um disparo. Isso não se aplica ao revólver, principalmente o range ejector, como é aquele que foi mostrado para os senhores. Bom, dito isso, a gente, vendo os documentos dos autos, tem um outro documento aí com os senhores, que é o laudo de exame em local de constatação. Aí ele tem em cima folha 807 do de vocês aí, da numeração de vocês. E esse laudo é aquele laudo que o GELC, lembra, Grupo Especial de Local de Crime. Qual a função do GELC? Os primeiros a chegarem no local e analisarem os vestígios encontrados no local do crime, o que é diferente, obviamente, do perito legista, que é aquele que faz a análise do corpo. Bom, e aí qual foi a questão aqui que a defesa optou por bater? Porque, vendo esse laudo de local, você pode verificar, folha 810 aí dos de vocês, que você tem um rastro de sangue. Esse rastro de sangue, que é encontrado na casa, ele é da porta da casa,
passando pelo quintal em direção à saída da casa. Tá? Você tem um quintal, tem um muro e a saída da casa. E há uma discussão aqui, porque a perita informou que, como havia uma concentração de sangue nessa entrada, não faria sentido a narrativa do Regican de que ele teria tirado enquanto ela estava sentada. E aí a defesa aqui vem querer argumentar, porque, além disso, bota na 825 daquele PDF que tem tudo, o Adriano, por favor. 825 do PDF mesmo. E aí o que acontece? Além disso, no sofá não tem nenhum vestígio de sangue. Tá? Então você tem vestígio de sangue na porta, uma trajetória indo até a saída do apartamento. Então, a perita alega que, no entendimento dela, era mais provável que o tiro tenha se dado na entrada da casa e não quando a vítima estava sentada, e porque se ela estivesse sentada no sofá, haveria manchas de sangue no sofá, haveria vestígios ali de sangue. Aí o perito vem aqui alegar que, por causa da roupa, por causa do local que era a mama e tudo mais, não poderia não ter vestígios e tudo mais. Mas, senhores, eu vou ser bem sincero com os senhores, eu não entendo também qual é tanto a relevância dessa discussão. Porque, veja bem, se ela estava sentada, se ela estava em pé, não muda o fato de que ele mirou no peito esquerdo dela e disparou. E ele realmente confirma que fez isso. Enfim. E aí outra coisa que o perito resolve discutir é que tem um documento aí de vocês, que é do hospital, que alega que ela deu entrada em óbito no hospital. E aí vem dizer que talvez ela não tivesse em óbito. Senhores, se ela morreu no caminho, se ela morreu depois, não muda o fato que ela morreu e que o homicídio aconteceu. Então, assim, eu acho que a gente tem que se apegar ao que importa aqui para a caracterização do crime. Então, assim, o hospital diz que ela entrou em óbito. O perito diz que talvez não. Não muda o fato que ela morreu, eventualmente, né? Que é o que importa para a caracterização do crime de feminicídio. Vamos descendo um pouquinho, por favor, Bruno, nesse laudo de local. Tem algumas questões que eu queria mostrar para os jurados. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Aí a casa, aqui a parte de dentro, a sala onde ocorreu o crime, e aqui você tem o sofá, aquele sofá que é mencionado, o quarto ali atrás, que ele diz que é o quarto onde estava a arma. Pode descendo, Bruno. A gente está vendo ali aquela foto da perspectiva de quem está entrando na casa, tá? Vamos descendo. Aqui, a tal trilha de sangue. Esse chão aí, que está aparecendo a trilha de sangue, é do quintal. Então, é justamente da porta da frente em direção ao portão de saída da casa, que você tem uma trilha e uma concentração, segundo a perita, maior ali a partir da região da entrada da casa. Vamos descendo um pouco. E aqui, essa foto que eu queria mostrar. Porque essa foto, para quem ainda tem alguma dúvida, olha como ela evidencia que qualquer um que mexer no revólver vai ver que está com uma munição ali. Aquele é o tambor para fora. Olha o buraco que fica, senhores. Não tem como esse cara dizer que não viu. É evidente. É evidente que não tinha como não ver. É só você puxar o tambor para fora. Por isso que ele teve que fingir que desmuniciou aqui longe. Porque se ele bota aqui, só se ele for um completo imbecil, ou se ele quiser arriscar a vida dela e matar, como ele fez. E aí vamos descendo mais um pouco. E aí aqui você tem, na cama, 5 munições exatamente. Exatamente 5. E aí, quando eu vi esse caso, eu fiquei na dúvida de 2 coisas. Porque em nenhum momento eu acreditei na versão dele. Em nenhum momento. Não fez o menor sentido a versão dele. Mas eu fiquei na dúvida, primeiro, se ele atirou com a arma completamente municiada e depois esvaziou os 5 para poder trazer essa versão de que teria ficado uma sem querer, ou se ele jogou roleta russa com ela. E das duas, uma. Porque você tem 5 munições ali, que são as 5 que completariam o jogo do tambor. Tá? Para mim, foi roleta russa. Mas o pai dela levantou essa hipótese, e eu não acho absurda também, não. Dele ter 6 munições, disparou uma, e depois tirou as demais para poder alegar que houve, assim, essa munição esquecida lá dentro. Mas, enfim, essa que é a questão. Então, além dele ele poderia ter verificado, primeiro, a vareta ejetora, ela ejeta tudo, então não faz sentido que tenha ficado uma. Mas se tiver oxidada, mas não estava, o laudo da arma diz que a arma está em perfeitas condições, ele confirma que, inclusive, passava WD, que evita a oxidação, e fazia a manutenção da arma. E aqui me chama a atenção a cara de pau do perito, porque, mas pode ser que a arma... Vem cá, tem algum documento que fale que a arma está oxidada? Não tem. A arma pode ser... Não tem que falar, meu amigo, você está aqui para analisar o que tem ou o que pode ser? Pode ser com base em quê? E aqui, eu fiquei impressionado que...
Olha, uma disfarçatez, um esforço absurdo para poder não admitir que o cano estava apontado para ela, no peito dela, esquerdo, que todo mundo sabe. Pô, pelo amor de Deus, né? A gente aprende de criança o quão importante é o lado esquerdo do nosso peito, né? Qualquer neném de 5 anos sabe que o coração fica no lado esquerdo do peito. E aí você tem um cara que o cano da arma dele está apontado para o lado esquerdo do peito da mulher, e a arma está na mão dele, e o perito, não, mas não se mata alguém assim. Como não se mata? Não traspassou o coração e o pulmão da mulher? Então, assim, eu vou mostrar dessa perícia algumas coisas aqui. Não, mas eu faço com base no relato. Com o relato do Regican, porque é isso que ele quer fazer. Ele quer, de alguma forma, tentar justificar o relato do Regican. Essa é a verdade. O perito está aqui para ajudar o Regican, esse assistente técnico. Ele não está aqui para apurar a verdade. E aí, senhores, então, além da vareta ejetora, que funcionava e que ejetaria todas as munições, você tem como visualizar o tambor, como eu mostrei ali. Você tem 5 munições que caíram na cama, e ele tem como ver. E aí, ele chega até essa mulher e atira na direção dela. Inclusive, diz que atira 2 vezes. Como eu já falei, para mim, foi roleta russa. Quis intimidar a mulher, atirou 2 vezes, se arrependeu, tentou socorrer e não conseguiu. Agora, vamos partir do pressuposto que a versão da defesa fosse verdadeira. Que para mim não faz sentido, mas vamos partir do pressuposto. Então, o camarada opta por municiar uma arma no escuro, aqui, longe do rosto dele, porque essa é a versão dele, tá? Ele opta por não usar a vareta ejetora, porque ele não sabe usar. Vocês viram o cara usando? É só apertar. Não tem essa de não saber usar a vareta ejetora. Ele opta por não apertar a vareta ejetora. Ele opta por não olhar o tambor. Ele opta por fazer isso no escuro. Ele opta por não contar as munições que caíram. E depois ele diz que, para uma mulher que ele ama, ele resolve apontar essa arma e que não esperava que atirasse. Faz sentido para alguém? Faz, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, e aí, vamos descendo aí, Adriano, por favor. E aí você chega na casa do cara e ele tem uma coleção de facões, de 8 facões, que parece saído do filme de terror. E esse cara, que eu saiba, não trabalha com nada disso aqui. E esse tipo de faca, até onde eu sei, isso não é para cortar pão. Isso aqui é faca para intimidar e para ameaçar os outros. Mas eu sou bonzinho, eu sou legal. E aí o cara tem 8 facas de assassino dentro da casa dele. Mas estranho, né? É estranho. Porque eu vou dizer, um cara que tem isso aqui, não está tendo só para guardá-la, não. No mínimo ele usa para intimidar ou pretende usar para alguém. Isso aqui não é normal, não. Aí, senhores, o laudo de local, portanto, faz todas essas constatações, constata onde estavam as munições, sobre as demais, que foi utilizado o revólver. Doutores, só um minutinho. Doutores, eu vou pedir para os senhores fazerem os seus comentários em voz mais baixa, porque está o barulho de fundo bem perceptível aqui para mim, imagino que para todos, tá? Se os senhores podem conversar mais próximos, de forma mais reservada. Obrigada. Vamos lá. Então, senhor, e aqui a gente tem que lembrar de outro dado. Trata-se de uma pessoa, porque aí o perito, ele foi um completo idiota no desmuniciamento, ele foi totalmente desleixado. O senhor às vezes sabia limpar a arma, sabia abrir o tambor e fazer a manutenção. Inclusive, sabia que tinha que passar lá o WD. Que papo é esse de que ele é um completo idiota no manuseio dessa arma? Ele é um completo idiota, mas olha só. Ele tem... Sobe um pouquinho, Adriano, nessa mesma página aí. Ele tem essas munições sobressalentes. Sobe um pouco. Sobe mais um pouco. Sobe mais um pouquinho. Não sei se aí mostra, mas ele tem diversas outras munições que foram apreendidas. Ó. Deixa eu pegar o auto de apreensão aqui. Não sei se está nesse laudo de local. Enfim, vou pegar aqui o auto de apreensão, mas eu posso dizer para os senhores, ele tinha bem mais do que somente essas munições que estavam na arma.
na folha... Deixa eu pegar aqui, folha 221. Aqui, ó, a perícia acha que pelo menos 22, 24, 25 aqui, 25, 26, mas enfim, mais de 20 munições naquele local. Ou seja, é um camarada que diz que tem uma arma, mas que está lá de bobeira, não é para usar, mas ele tem diversas outras munições, além das que foram encontradas lá, guarda uma arma municiada, esvazia ela aqui longe. Quer dizer, é uma narrativa que simplesmente não tem nenhuma sustentação na realidade. Bom, aí... eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui também. O réu hoje resolveu começar a elogiar a vítima. Ah, porque ela era uma mulher maravilhosa, porque ela era uma mulher isso, mulher aquilo. Senhores, pensem bem. Se a narrativa dele aqui, a tese dele, é de que ele não seria capaz disso, ele não seria... É claro que ele não vai chegar aqui e vai começar a falar mal dela. É claro que ele não vai chegar aqui e começar a trazer um retrato de relacionamento que as amigas trouxeram, abusivo. Mas sim de que ele é um homem apaixonado, que ele cometeu um erro. Então, isso aqui é uma estratégia argumentativa para tentar ganhar a simpatia dos senhores. E eu achei impressionante como eu não vi uma lágrima também. Mas vi assim, se manifestar como se estivesse chorando. Mas eu não vi uma lágrima. Eu vi lágrima, na verdade, do senhor Laí e da senhora Vera aqui. A violência doméstica, ela se expressa por diversas formas. Ela se expressa pela violência patrimonial, pela relação de posse. Ela se expressa pela violência física, muitas vezes. Ela se expressa nesse controle excessivo. E aí cabe à sociedade, cabe a nós, como sociedade, sabermos ver os sinais. Porque, nesse caso, que as amigas nos falaram que elas já estavam vendo esses sinais de violência doméstica. Eu peguei aqui, eu anotei, porque eu estava até falando com a minha estagiária que estava aqui, a Maria Luísa, como para mim ficou... eu já tinha muita certeza disso, mas ficou mais evidente ainda o relacionamento abusivo, que ele, por algum motivo, nega, né? Ela já não estava usando as roupas que ele não queria. Ou seja, ele já estava controlando o que ela vestia. Isso quem dizem são as amigas. Ela se afastou da família e dos amigos. Ela tinha pegado ele, mexendo no celular dela, de madrugada. Mas é um relacionamento normal, né? Segundo ele. Ele era chamado por ela de Hulk. Porque eu sou um super-herói. Não, você me desculpe. Se você é um super-herói, você é um super-homem. Você não é o Hulk. O Hulk é aquele que fica nervoso e quebra tudo. Ele era o Hulk. Ele rosnava. Ele tinha 8 facões gigantescos dentro de casa. Aí você tem um relato do filho da Silvana, dizendo que sabia, foi ele, não foi? Porque tinha visto uma briga, e hoje ele resolveu aqui desrespeitar a mulher de novo, dizendo, não, a gente foi namorar dentro do carro. Faça-me um favor, né? É claro que eu perdi a cabeça. É muita falta de respeito. É muita falta de respeito comigo e está fazendo vocês de idiotas. O garoto já tinha visto ele se trancar com ela para brigar. E aí, você vê um cara que não deixa a mulher ficar sozinha com a própria mãe, com a família, que não pode conversar com as amigas sem que ele interfira, que aparece nos lugares onde ela está sem avisar, que ela expressa para a mãe que achou estranho ele ter colocado ela naquele cargo, porque assim ele poderia vê-la mais pelas câmeras. Controle das conversas particulares, uma pessoa que não quis, que não podia mais e que evitava conversar por WhatsApp por causa desse controle. A Camila, no dia do crime, sequer pegou a sua filha. A Camila estava tão nervosa nesse dia que ela ia brigar com ele, segundo ela relatou para a Silvana, que ela nem pega a filha morava com ela.
Ela tinha deixado com os avós, o normal seria ela buscar para levar para casa. Ela nem fez isso, porque ela sabia da situação que ia ocorrer, ela sabia da briga. A gente tem um retrato aqui de uma mulher intimidada, de uma mulher controlada, tensa, ansiosa. Isso é um relacionamento abusivo. E relacionamentos abusivos levam muitas vezes a isso que a gente está vendo, essa morte. Então não se enganem com esse teatro aqui do réu. Isso aqui foi um homicídio, um feminicídio. E não foi culpa da Camila, como ele quer fazer, dar a entender. É interessante porque ele nos diz que estava abalado pela situação, mas quando a perícia do local chegou, já tinha uma advogada constituída. Estava tão abalado que perdeu o amor da vida dele, mas a advogada apareceu já. Né? Curioso. Estava, inclusive, acompanhando a perícia de local. E aí, senhores, além disso, eu vou pedir para colocar também o Adriano. Aí nos autos, no telão. Esquema. Aqui, ó. Vamos lá. Senhores jurados, tem mais um elemento que os senhores têm que ter noção do laudo de necrópsia. A folha dos senhores é 850, que eu vou fazer referência, que é o seguinte. Adriano, do PDF, é a folha... Deixa eu pegar aqui. Folha 467, Adriano. Desce um pouquinho. Consegue aproximar ali o local onde está sendo apontado como local do tiro? Aproxima aí, por favor. Isso, tá bom. Aqui o perito faz o que a gente chama de esquema de lesões, que é justamente quando você mostra, aponta o local onde ocorreu o disparo. Por quê? Por que eu estou mostrando? Porque aquela foto do corpo dela, o que acontece? O disparo pegou na mama, a mama, quando a pessoa deita, cai um pouquinho para o lado, quando ela fica em pé, fica mais centralizada. Então, aqui nesse laudo, mostra exatamente o local onde ela foi atingida, só para que, caso ainda haja alguma dúvida, os senhores possam visualizar. Mas tinha mais um elemento importante aqui também, que eu queria trazer. A necrópsia, a última necrópsia. Folha do PDF 868, Bruno. Desce um pouquinho, tem uma foto aí. Essa foto não, acho que não tem tanto problema. Pode isso. Outro elemento que é importante também. Lembra que a gente falou que tinha uma orla de tatuagem? O que é orla de tatuagem? Quando você atira, principalmente com revólver, você tem um... não era essa não. Sobe um pouco. Volta para aquela que eu falei, o Bruno. Isso, é essa aí. Deixa aí. Vamos lá. Você tem a pólvora, muitas vezes, ela é soltada pela arma na hora que você dispara. Então, quando o disparo ele é próximo da pele, essa pólvora queima a pele e faz o que a gente chama de tatuagem, que é essa orla de tatuagem. E ela é indicativa, a depender do tipo de orla, de quando ela é mais forte, você tem um disparo a queima-roupa, ou aqui, no caso, um disparo de curta distância. Então, o que eu estou querendo dizer? E aqui o perito, o assistente técnico, concordou. Quando ele deu esse tiro, ele estava próximo a ela. Ele estava próximo. Então, não é uma questão que eu estou aqui longe, sem querer, não vi, atirei. Não, ele estava próximo, ele estava vendo ela. Ele sabia exatamente onde ela estava.
porque você tem um disparo de curta distância. Então não tem como dizer que ele não estava apontando para ela, ele estava apontando para ela, quando ele acaba apertando esse gatilho. O tiro foi a curta distância. Continuando aí, de outros elementos que os senhores têm, os senhores têm aí, acho que não tem por que botar no telão, porque os senhores têm aí na mão o laudo de exame de arma de fogo, folha 213 seguinte, para que os senhores possam verificar que o mecanismo da arma, do revólver, é a hand ejector, que é esse que você tem a vareta ejetora, tá, do revólver, é a folha 213 do de vocês. E esse laudo também comprova que a arma estava em condições de uso, não fala nada que ela estava oxidada ou que tivesse algum defeito que pudesse ocasionar ali que essa munição ficasse presa no tambor. Aí vocês também têm um laudo de material que descreve os facões, é o laudo de exame de descrição de material, folha 194 das cópias de vocês. Por que é importante? Para os senhores saberem as dimensões das lâminas que eram encontradas ali, que foram encontradas. Foi feita a descrição pela polícia. Tem um laudo, um auto de apreensão também com os senhores, que seria folha 6 aí. E por que isso é importante? Porque mostra as diversas munições que tinha ali no local do crime. Então, foi apreendida a arma de fogo, o revólver 38, 8 facas, o estojo percutido e deflagrado, que foi o que atingiu a Camila, 22 munições intactas, ou seja, além daquelas 5 que ele tinha tirado do tambor, você tinha mais 22 munições intactas. Então, não era uma pessoa que tinha algumas munições, não. Ele tinha um número razoável de munições ali dentro da casa dele. E, além disso, vocês têm os documentos do Hospital CMU, aí seria a folha 550 dos documentos que vocês têm, e que relata, na folha 551, a folha de trás, o seguinte: o paciente deu entrada na instituição, direto para a sala vermelha, trazida pelo marido, com perfuração por projétil de arma de fogo em região do tórax anterior, sem pólvora visível próximo ao orifício de entrada. Deu entrada em assistolia, sem reflexo, como palpebral, realizada manobra de realização, aqui, provavelmente ressuscitação, né, sem obter êxito, constatado óbito pela médica Mônica, encaminhado o corpo pelo ML. Enfim, já não tinha reflexo ali da pálpebra, tentaram ali uma ressuscitação, mas não teve nenhuma resposta, enfim, aí constataram o óbito. E aí você tem um outro documento, se não me engano, aí nesse médico, dizendo, inclusive, que ela já teria chegado em óbito. E aí a defesa contesta, pode ter morrido um pouquinho depois, um pouquinho antes, enfim. Sinceramente, não vejo a relevância disso para a caracterização do delito. Bom, senhores, além disso, eu fiz questão que os senhores recebessem fotos da família, fotos da Camila com a filha. Porque o que acontece? A Manuela, essa menina, ela hoje, é óbvio que ela não vai ser ouvida aqui, óbvio que a gente não vai expor ela aqui, essa situação toda, mas a gente tem uma menina que ficou órfã e a gente tem, acima de tudo, uma mulher que perde a oportunidade de ter uma voz. O Regican ficou aqui horas e horas falando, e é isso que eu perco, que eu não me conformo. Isso, enfim, tem o direito de exercer o direito ao silêncio ou de depor, quanto tempo for necessário, de falar a sua versão. E a Camila é negada a vida e a voz. E aqui a gente toma um cuidado com isso de alguma forma, trazer para os senhores a Camila, porque hoje ela não tem como se defender de tudo aquilo que foi falado dela pelo Regican, das difamações que ele trouxe hoje. Então, eu trouxe essas fotos para que os senhores mantivessem ela na cabeça dos senhores quando forem decidir. Adriano,
Folha, deixa eu pegar aqui. Folha 417, por favor. Essa é a Manuela. Vamos descendo. Com a Camila, no parto. Vamos descendo um pouco. Eles na praia. Porque eu acho que o mínimo que ela merece hoje é ser vista como ela era viva, e não como um corpo. Vamos descendo um pouco. E aí você tem fotos dela com a Manuela bebezinha. Vamos descendo um pouco. E aqui você tem um documento médico. Para aí, por favor. Só um pouquinho. Para. Esse documento é o que fala que o paciente já deu entrada a cadáver. E aí, enfim, se deu entrada a cadáver, se for cadáver, se ela morreu um pouco depois, não vejo qual é a relevância tanto disso, mas enfim. Essas fotos da Camila estão com os senhores. Vocês têm também alguns trabalhos da Manuela, do colégio, da época que a mãe era viva ainda. O que eu vejo aqui como padrão, nesses casos de feminicídio, é a covardia. Eu não consigo ter um caso de feminicídio que eu não veja esse padrão. Você teve um camarada hoje que teve a canalice, a disfarçatez de sentar aqui, olhar para vocês e falar que desmuniciava a arma assim, no escuro, que não olhava tambor, que não ligava a luz, e que não apertava a vareta ejetora, que não contava as munições que saíram, e que por isso, porque, segundo ele é um completo imbecil, e aí resolve ainda apontar para essa mulher e apertar 2 vezes. Então, é a covardia de não admitir o que fez, de não admitir os próprios erros. E aí, por causa de um canalha desse, você tem uma família destruída. Você tem um pai e uma mãe que não conseguem viver, que não conseguem dormir, que não conseguem parar de sofrer. Você tem um grupo de amigas que não consegue parar de sentir a dor da perda dessa amiga. Você tem uma menina que está órfã de pai e de mãe, porque um babaca se achava no direito de controlar essa mulher e de ser dono dela. Se achava no direito de controlar cada passo dela e de intimidar ela quando ela desagradava a ele. E ele hoje está se achando no direito de vir aqui e fazer vocês 7 de palhaços. E fazer a mim de palhaço. E virar para aquela família e querer fazer eles de palhaços, pedindo desculpa e dizendo que trocaria a vida dele pela dela. Não troca nada. Ele quer ficar livre pelo homicídio dela. E, senhores, uma coisa que eu aprendi para lidar com gente covarde é que só se combate covardia com coragem. Só se combate covarde tendo coragem. Porque um camarada desse, ele é tão covarde que ele espera estar sozinho com a mulher para fazer o que ele fez. Só que hoje, a sociedade tem como dar uma resposta. Hoje a sociedade tem como parar e dizer, meu amigo, a gente não está aqui para escutar e para acreditar em conversa furada. Nós não somos idiotas. Hoje é a chance dessa menina ter algum tipo de justiça, porque para ter alguma justiça nesse caso, só se ela não tivesse morrido. Hoje o que a gente busca aqui, o que o Ministério Público busca, o que a família busca é a justiça possível. Porque o que a gente busca é que ele tenha o seu direito de ir e vir restringido por um tempo. O que é uma punição, senhores, completamente desproporcional de forma favorável a ele. Porque o que ele tirou da Camila foi muito maior. Ele tirou uma vida, ele tirou um futuro, ele tirou qualquer plano que ela pudesse ter. Ela não tem direito de ir e vir, ela não tem direito mais de se manifestar, ela não tem mais voz, ela não tem direito de conviver com a filha, conviver com os pais, com as amigas. E a ele só é aplicada uma pena de proibição de ir e vir, porque ele fica preso por um tempo. Aí ele pode progredir, ele pode encontrar com familiares,
ele pode talvez até se regenerar. Ele prossegue com a vida dele. Então, assim, a pena hoje, a condenação, é injusta, porque o que a Camila sofreu foi muito pior do que qualquer condenação que seja aplicada a ele. Mas é o que a gente pode aplicar hoje e é o mínimo que se espera. É o mínimo que se espera ele tendo feito o que ele fez. É o mínimo que se espera que ele pague. E se ele fosse esse cara corajoso que dá a vida por ela, ele estava aqui admitindo que ele merece receber essa pena. Mas ele não faz isso, porque ele é um covarde. Senhores, para mim está muito evidente o que aconteceu. As provas estão nas mãos dos senhores. Doutora, quanto tempo que eu estou falando, por favor? Tá. Eu tenho direito a vir em réplica. Muitas vezes eu venho. Quem me conhece sabe que eu sustento mostrando as provas. É assim que eu trabalho. Aqui a gente já está bem tarde. O meu papel não é ficar fazendo discursos vazios frente aos senhores. Eu faço questão de fazer esse joguinho para entregar a prova para os senhores, porque é assim que se decide. Olhem as provas. Qualquer um que olha essa prova vê que esse relato dele é falso. E eu confio muito nessa investigação e nessa prova. É por isso que eu fico muito tranquilo de saber que vocês vão tomar a decisão correta simplesmente por olharem a prova. E aí depois analisem o relato do Regican. E vocês vão ver que nada faz sentido no que ele fala. Senhores, já me encaminhando para o fim da sustentação e, como eu já disse, grande chance de eu voltar em réplica, mas também para rebater o que tem que ser rebatido somente. O Regican, ele responde por 2 crimes. Ele responde por feminicídio, porque ele matou a mulher em contexto. O feminicídio, como é que ele funciona? Durante muito tempo, cometer o crime contra a mulher por razões relativas ao sexo feminino, e aí quando tem esse pano de fundo de machismo, violência doméstica, dominação, isso no máximo poderia ser um homicídio qualificado. Mas o legislador começou a ver que nós temos uma verdadeira epidemia de feminicídio. E isso é verdade. Aqui no tribunal do júri, no segundo tribunal, a maior parte dos casos são feminicídios. É homem matando mulher por razões de condição de sexo feminino, de violência doméstica e familiar. Então, vendo que esse crime cada vez mais aumentava na nossa sociedade, eles criaram uma forma qualificada específica para o feminicídio. E é esse caso que está sendo aplicado para o Regican. Por quê? Porque quando você tem uma relação íntima de afeto, todo um pano de fundo de opressão, de dominação, de posse, e esse homicídio ocorre nesse pano de fundo, isso é mais relevante e, portanto, o crime se torna qualificado. Bom, então, nós temos uma qualificadora do feminicídio. Hoje em dia, para os senhores terem noção como isso está ficando grave, o legislador viu que isso era insuficiente e deixou de ser uma qualificadora para virar um outro crime com pena ainda maior. Só que, como o caso do Regican de 2021, e a legislação vigente era essa, da qualificadora, essa que se aplica a ele. Mas, para os senhores terem noção, hoje o feminicídio ele está com a maior pena do ordenamento. É de 20 a 40, né, doutora? De 20 a 40 anos. É a maior pena, é o crime mais importante, de certa forma, que o legislador entendeu para o ordenamento, que tem que ser punido de forma severa. Então, se esse crime acontecesse hoje, ele responderia por uma capitulação delitiva ainda mais grave do que a que foi da época do crime. Então, esse pano de fundo de opressão, de relacionamento abusivo, ele ficou muito bem caracterizado pelas exposições das amigas, principalmente, e aí, nessas horas, a mulher ela começa a falar muito mais com as amigas, primeiramente, muitas vezes poupa os familiares. As amigas expuseram isso de forma muito clara. E, além disso, ele responde pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Esse crime é do Estatuto de Desarmamento, e ele se aplica no caso em que a pessoa tem uma arma em sua posse que ela não tem registro. E posse, o que é posse? Posse é eu ter dentro da minha casa, porte é eu andar com ela na rua. Tá? Como estava dentro da casa, o crime é de posse, e ele realmente não tinha o registro dessa arma e tinha dentro de casa. Então, esse crime não tem nem o que discutir, o Ministério Público também sustenta a condenação dele. Então, o Ministério Público sustenta a condenação tanto no feminicídio, quanto no crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Senhores,
Vou também abrir oportunidade para a defesa. O que tiver que rebater vai ser rebatido. Hoje, o que a gente pede, e é o que eu sempre peço dos senhores jurados, é isso, é bom senso. Porque aqui é muito discutido, mas eu não sou especialista em direito, senhores, tem certas situações que você só precisa ter bom senso. De saber entender quando uma narrativa faz sentido com a prova e quando não faz. E outra coisa que eu vou falar aqui também, que tem que ficar muito claro, caso alguém acredite na narrativa da defesa, o que eu particularmente não acredito, tá? O dolo, o crime doloso, ele inclui tanto o dolo direto, que é você querer cometer o crime e se dirigir a que essa conduta seja praticada, quanto você assumir o risco desse crime. Então, mesmo que o Redican tivesse agido, o que para mim, novamente, não foi esse o caso, foi uma roleta russa, no meu entendimento, mesmo que tivesse agido como a defesa agiu, isso se chama dolo eventual. Se você pega uma arma no escuro, desmunicia assim, que nem ele falou que desmuniciou, não aperta a vareta ejetora, não olha o tambor, você não conta as munições, e você ainda aponta para a mulher que você diz que ama e aperta 2 vezes, você vai me dizer que você não está assumindo o risco de matar ela? O dolo, ele inclui o dolo direto e o dolo eventual. Então, se for feita a pergunta com relação ao dolo, se vocês entenderem que ele, no mínimo, assumiu o risco, também é crime doloso, também dá no mesmo. Então, eu não vejo aqui por onde escapar muito, não. Dito isso, senhores, o que eu peço hoje é isso. Essa família está desde 2021 esperando justiça. Absurdamente, o Redican conseguiu um habeas corpus para ficar livre, tendo matado essa menina. Essa família que já sofria está sofrendo mais ainda, porque sabe que perderam a Camila e, ainda assim, o matador e o assassino dela saem andando por aí, como se tivesse tudo bem. Eles vivem aterrorizados. E hoje eu peço para os senhores para que deem a essa família somente a justiça possível, que é a justiça dos homens que nós podemos buscar aqui. Porque a justiça de verdade, infelizmente, não se pode ocorrer mais, porque ela já está morta. Mas a justiça possível, ela pode ser aplicada aqui hoje. E eu tenho certeza absoluta, que hoje, quando a família estava aqui, a Camila estava presente através dele. E hoje a gente vai fazer justiça por ela. Obrigado, senhores.